sobre os custos do crédito, componentes do custo do crédito, taxas de juros, comissões, despesas, seguros. Não esquecer que muitos deles têm que ter seguros. Taxas máximas no crédito aos consumidores, reembolso antecipado e incumprimento, características do crédito com impacto do custo, as fichas de informação normalizada, as FINs, que eu já vos falei muitas vezes, que têm direito a recebê-las e têm que ter conhecimento das mesmas. Medidas agregadas ao custo do crédito, até a AIG e a MTIC. Componentes do custo do crédito. O empréstimo é um acordo em que a instituição de crédito disponibiliza dinheiro a um cliente que fica obrigado a devolver esse dinheiro no futuro, acrescido de encargos com juros e outros custos. Os encargos associados ao empréstimo são os custos do crédito. Como contrair um crédito tem custos associados, o montante total a pagar à instituição de crédito pelo empréstimo é sempre superior ao montante emprestado, ou seja, aquilo que vocês vão devolver é sempre superior àquilo que pediram. O custo do crédito tem várias componentes, que são os juros, que inserem sobre o valor da dívida. Quanto mais dívida têm, mais juros têm. Comissões e despesas que são cobradas pela instituição de crédito pelos serviços prestados ou por conta de terceiros. Os encargos da contratação de seguros. E isto da contratação de seguros cada vez está mais rigorosa também. Taxa de juro. Os juros são o principal custo do crédito. A taxa de juros dos empréstimos da TAN, a taxa anual nominal, que expressa o valor dos juros a pagar num período de 1 ano em percentagem do montante do empréstimo. A taxa de juros dos empréstimos depende de fatores diferentes, tais como o custo do financiamento das instituições de crédito e o risco de crédito que está a ser conseguido. Este risco de crédito aqui é, por exemplo, se algum de vocês tiver uma situação financeira mais em risco, mais vos vai dificultar a concessão do crédito. Isto aqui, o risco da avaliação de crédito, é um pouco aquilo que eu já vos expliquei do Banco de Portugal. A taxa de juros pode ser fixa ou variável, da maneira como estão as taxas de juros hoje em dia. Nos empréstimos com a taxa de juros fixa, a TAN é definida no início do contrato e mantém-se igual até ao final do empréstimo. Desta forma, também a prestação mensal mantém-se alterada. O que é que isto significa? Mesmo que o juro suba ou que o juro baixe, a prestação mensal não se altera, que é o que está a acontecer agora com muitas prestações à habitação que vão subir. A taxa de juro fixo protege o cliente das subidas de taxas do mercado, todavia não permite usufruir das descidas, ou seja, quando há descidas também não vão usufruir delas. Isto significa que as taxas Euribor, que são aquelas que agora estão a subir muito, quando as taxas Euribor era raro haver movimento nas taxas meses e meses e meses consecutivos, mantinham-se as mesmas durante muito tempo, e agora, eu já vos disse que existem taxas Euribor 1 mês, 2 meses, 3 meses, uma semana. Esses valores estão sempre a mudar. Pronto, e o que vai afetar a taxa de juros da prestação mensal. Em condições normais, a taxa de mercado, a taxa de juros fixa proposta pela instituição no momento da contratação é mais elevada do que o custo da taxa variável. Isto é por causa de, lá está, como estamos sempre a pagar o mesmo valor e não estamos a mover-nos consoante a taxa de juro, é mais elevada para eles poderem, se a taxa de juro sobe, para eles não ficarem a perder tudo, como é óbvio. Porque vocês continuam a pagar o mesmo. Isto acontece porque o cliente paga um preço por não ter incerteza quanto à taxa de juros a pagar ao longo do prazo do empréstimo. O spread é definido pela instituição de crédito no início do contrato e mantém-se ao longo do prazo do empréstimo. O spread pondera o risco do crédito, portanto, se vocês estão numa situação mais de risco, são um cliente mais de risco ou não são um cliente de total risco.
resultante da avaliação que a instituição faz da capacidade do cliente reembolsar o crédito e das garantias prestadas, como, por exemplo, a hipoteca, a fiança, a subscrição de seguros. A taxa de juro fixa ou variável é mais frequente em certos tipos de crédito. No crédito à habitação, a mais comum é o variável. E no crédito aos consumidores, normalmente a taxa de juros é fixa. Porque os montantes também não são tão altos. Aqui dos créditos ao consumidor, como vimos há pouco, os valores não são tão altos como pedir um crédito para uma habitação. As comissões são valores que as instituições de crédito cobram por diferentes contratos de crédito. Hoje em dia as instituições bancárias quase que cobram por nós tocarmos à campainha, como remuneração pelos serviços prestados. Eu não sei se vocês já se deram conta, mas estão altíssimas as comissões do banco das nossas contas. Se eu não me engano, eu pago pela comissão de manutenção, que é de 3 em 3 meses, 5 e tal euros, acho eu, ou mais. E pela mensal, que é comissão de despesa, eu acho que é a mesma coisa, porque qualquer dia mais voltar a ter o dinheiro debaixo do colchão. E atenção, estamos a falar de contas, a minha, que ninguém precisa de lá andar, ou seja, os bancos estão... A minha conta eu não tenho ações, não tenho obrigações, ninguém tem que ter um cuidado específico com a minha conta. Estou a pagar, eu acho que estou a pagar por ter serviços de internet, porque de resto eles não, e mesmo com os serviços de internet, a partir do momento em que desenvolvem as plataformas estão feitas, eles não precisam de estar a definir novas, mas enfim, é o que é. Em momento anterior à contratação do crédito, por exemplo, a comissão de análise do processo de crédito. No momento da celebração do contrato, é a comissão de dossiê de abertura de crédito. São tudo coisas que se pagam. No decorrer do contrato, é a comissão de processamento de prestação. No final do contrato, é a comissão por emissão de distrato para cancelamento de hipoteca no crédito à habitação. Vejam que e é verdade, aqui posso-vos dizer, até para fecharem a conta, se vocês nesse momento tivessem, por exemplo, a conta no BPI e quisessem fechar, vocês têm que pagar para fechar a conta, por incrível que pareça. Portanto, também têm que pagar para cancelarem uma hipoteca do crédito à habitação. É como eu digo, basta tocar à campainha e já estamos a gastar dinheiro. As comissões estão previstas no contrato e constam da ficha da FIN, da ficha de informação normalizada e do pressário das instituições. Posso-vos dizer também que, somadas a estas comissões, estão sempre 4% sobre a comissão, que é aquilo que o Estado cobra. Já há muitos anos que existem estes 4%, mas nós temos que informar sempre o cliente que vai pagar... Imaginem, 10 euros mais 4% de imposto de selo. Este imposto de selo não é para o banco, é para entregar ao Estado.